Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Tem crente salvo aí, irmão? Hã? Amém? Mas vocês estão salvos e já querem ir para o céu ou querem ficar mais um pouquinho? Lá na igreja, quando eu falo isso, tem crente salvo, o pessoal, amém. Eu fico, quem quer ir para o céu? O pessoal, amém. Mas quem quer ir agora? Fica todo mundo. Né? Não estou entendendo, né, irmãos? Bom, é muito bom voltar nessa casa. É sempre um privilégio voltar aqui nessa igreja. Como o irmão já disse, né? Eu acho que eu já vim 3 vezes esse ano aqui, terceira com essa, salvo engano. Mas, se for somar com o ano passado, acho que eu já vi umas 5 vezes aqui. Então, já dá para pedir a música, viu, irmão? Já dá para pedir a música, viu? Mas, para mim, de fato, é um privilégio. Sempre que o pastor Leandro lembra de mim, eu já disse para ele, voltar aqui sempre será, de fato, um privilégio, viu, irmãos? Então, obrigado pelo carinho de sempre. Hoje a gente vinha para cá, na verdade, desde de manhã, né? A gente vinha para cá e pegamos uma chuva. Não sei se choveu aqui, porque aqui chove menos, né? Aqui nessa região, né? Mas lá onde a gente veio, choveu bastante. Ficamos presos literalmente ali na Mário Covas. Não conseguimos passar, ficamos quase meia hora presos, literalmente sem conseguir passar. E aí conseguimos, em determinado momento, voltar, não passar. Aí nós tivemos que rodear pelo Augusto Montenegro para poder chegar em casa, irmãos. Eu não sei se aqui alaga, mas ali, aquela região é bem difícil, né? Mas, como diz a minha mãe, em tudo dai graças. Até pela chuva que cai, né? Vejo 2 ovelhas minhas aqui, mas deram uma fugida do rebanho hoje, ali atrás, ali, ó. A irmã Carmen, a irmã Karen, né? Ela me disse de manhã que estaria aqui. Eu falei, que bom, é bom que a gente vai se ver lá, né, irmãos? Que bom, louvado seja Deus pela vida das irmãs, viu? Que Deus abençoe também. Então, já que a gente não está na família BS, a gente está aqui na família, né? Nova Vida hoje, né? Louvando ao Senhor. O pastor Leandro me deu a missão, a nova missão, de falar de um texto que particularmente eu gosto muito e que foi cantado aqui com vocês hoje, né? Através dessa canção. Então, por favor, abram comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Ok? João, capítulo 4. Se você encontrou, fique de pé, em reverência a essa palavra. Já foi dito, mas eu vou só frisar. Eu acho que a irmã Débora veio aqui a 2ª vez comigo, é isso? A 2ª ou mais vezes, né? Então, a irmã Débora já está em casa também. A gente não conseguiu trazer todos os meninos ainda. Hoje a gente chegou bem tarde em casa e eles estavam bem cansados, irmãos, não conseguiram vir. João capítulo 4. Vamos ler alguns versos desse texto, ok? Eu vou pedir, tem como colocar aqui na tela, irmãos? Para que os irmãos leiam comigo, pode ser? Vamos ler do verso 31 em diante. Eu vou pedir que vocês leiam, eu vou ler um, vocês leiam outro e a gente vai lendo assim, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: enquanto isso os discípulos insistiam com ele, dizendo, mestre, coma alguma coisa. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe uma comida? Não é isso? Verso 34. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Vocês. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe.
Todos juntos, verso 38. Amém. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Já repararam nesse verso? Isso é um fato, né? Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado porque estamos na tua casa, obrigado porque o Senhor preparou esse momento para que estejamos juntos na tua presença, para poder expressar, ó Deus, uma porção, ó Deus, da tua verdade, da tua palavra nesse culto, e sobretudo aprender mais contigo, Senhor. Ser com a tua igreja, Pai. Fala ao coração da tua igreja, fala ao nosso coração, que teu Espírito se revele a nós e a tua verdade seja como uma espada que entre em nosso coração, nosso peito e deixa marcas profundas de intimidade contigo. Que eu diminua, que a tua igreja diminua e que o Senhor cresça e apareça no meio de nós. Amém. Pode sentar, meu irmão. Eu tenho quase convicção que esse texto aqui já foi pregado centenas de vezes nessa igreja. Não é verdade? Quem já pregou esse texto aqui? Levanta a mão. Irmãos, já pregaram esse texto? Não? É um texto profundo, irmãos. Ele narra, sobretudo, uma conversa que Jesus tem com os seus discípulos, né? Mas antes dessa conversa, Jesus também ele teve uma conversa com uma mulher. Então nós vamos olhar para essas duas conversas, esses dois momentos especiais com o Senhor e aprender um pouquinho com ele, ok? Sabe que em 1974, na Suíça, em Lausanne, que é uma cidade suíça, houve uma grande conferência evangelística que mudou a história no mundo moderno, no caso, a respeito de missões. Nessa conferência tinha muitos homens importantes, John Stott, Billy Graham, dentre outros missionários que estavam lá nessa conferência. Qual era o objetivo dessa conferência evangelística? Eles queriam sair de lá com um único propósito, uma única visão e, sobretudo, uma tarefa, né, unida para que eles pudessem voltar para seus países e então começar a divulgar a respeito de missões. E aí, irmãos, há um artigo muito antigo, aliás, muito antigo não, desse período aqui, que foi um resumo do que aconteceu naquele lugar, do veredito final, né, do ápice daquela conferência. E esse artigo que está em inglês, ele diz da seguinte forma: o tema da conferência foi que a terra ouça a voz de Deus. Era o tema da conferência, tá ok? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses, uma outra conferência bem parecida como essa, houve bem recente agora, onde se juntaram algumas dezenas de missionários na Coreia do Sul. E o objetivo era o mesmo: avaliar, pensar de maneira em conformidade a respeito de missões. Por que estou contando essa história para vocês? Porque o destaque dessa conferência foi a seguinte: eles chegaram ao seguinte lema: a visão de Deus é o mundo. Eles disseram que o método de Deus é a igreja. E eles chegaram também ao ápice dizendo que Deus e o tempo de Deus é agora. Vou repetir para você a respeito de missões, a respeito do nosso chamado aqui na terra como igreja. A visão de Deus é o mundo. O método de Deus, a igreja. E o tempo, o agora. Não esqueçam disso, tá bom, gente? Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Então, a partir do texto de João capítulo 4, a gente percebe uma coisa muito interessante, e talvez passe despercebida em nossos olhos. Primeira coisa que nós vamos perceber é que Jesus tinha uma agenda. Jesus tinha uma agenda, irmãos. E a agenda de Jesus era, sobretudo, a respeito de vidas. Jesus amava vidas. E a agenda de Jesus refletia a respeito daquilo que ele amava. Pastor, onde é que o senhor está tirando essa ideia? Do texto, irmãos. Volta um pouquinho lá no capítulo 4, do verso 2, por favor. Aliás, capítulo 4, verso 2 desse texto de João. E vocês vão perceber uma seguinte palavra que diz no texto:
capítulo 4, verso 3 e 4, perdão. Aí, olha só. Vamos ler juntos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. Ok, pode passar. Agora o que diz o texto? Por que necessário passar por Samaria, irmãos? Eu não vejo nenhuma necessidade de passar por Samaria. Era isso que eu queria chamar a atenção de você. Talvez passe despercebido, ou vocês já sabem dessa história, mas é bom frisá-los, né? Havia pelo menos 3 caminhos naquele lugar que Jesus poderia passar. Havia o caminho mais comum, que era ao norte. Se eu olhar para o mapa da Judeia de frente de Jerusalém, havia um caminho chamado Transjordânia. Era um declínio de montanhas, literalmente, que você poderia andar por eles, pelo declínio das montanhas, e chegar até a Judeia. Ou seja, esse era um caminho comum, por trás das montanhas. Porque, se você não sabe, aquela região é muito montanhosa. Jerusalém fica em cima do monte, irmãos. Ok? Alguém já foi a Jerusalém aqui, irmãos? Não, né? Eu só fui numa Jerusalém lá do interior. Não fui nessa de lá, mas vamos sonhar, né? Vamos continuar sonhando, né? Bom, eu quero dizer para você, agora essa informação que ela é importante. Então, havia um caminho diferenciado. Irmão, consegue entrar na internet aí? Depois procura assim, caminho de Jesus da Judéia para Samaria, se puder. Se não puder, não fique tranquilo. É só para os irmãos terem a visão de como isso é importante. Então, diz o texto que Jesus havia passado de Samaria, aliás, da Judéia para Galiléia, mas ele diz no texto assim, era necessário ir até Samaria. Não é isso que diz o texto? Tem alguma outra versão que diz diferente disso aí, irmãos? Não? Como é que diz na sua versão? Que pode ser que mude uma palavra, ok? Mas não vai mudar o significado. O texto original significava que Jesus ele tinha que passar. Era meio que uma obrigação para ele, não para os discípulos. Havia necessidade de passar por Samaria. Agora, volta para cá, irmãos. Ele diz isso, o texto nos revela isso. Mas havia um outro caminho ainda mais fácil, que era o caminho pelo litoral da praia. Então, vou tentar situar você no mapa aqui. Jesus estava aqui no monte, no mais alto monte do mapa geográfico, e ele tinha que passar por Samaria. Então, ele poderia vir por aqui, ok? E vir pelo outro lado, beirando a praia. Caminho comum. Qual era o caminho incomum naquele momento? Sem nenhum nexo, ir pelo meio das montanhas. E foi justamente isso que Jesus disse para os discípulos. Aqui, irmãos, ó. Obrigado, viu, querido? Não sei se dá para ver legal, mas ali, Samaria fica ali no meio, ali, né? Em cima. Aqui, Jerusalém. Eu estou meio perdido aqui, irmãos. Aqui nessa listinha aqui, ó. Tá vendo aqui, irmãos? Fica Transjordânia. É justamente a divisão de Jerusalém com o país da Jordânia. Então, ele poderia vir por esse caminho, ou ele poderia vir pelo caminho da praia até chegar na região de Samaria. Se tivesse uma foto, aqui dá para ver melhor, né, irmãos? Se tivesse uma foto de relevo, vocês iam perceber o que eu estou dizendo para você. Então, Jesus escolheu o caminho mais difícil. Isso sempre me chamou a atenção. Caminho difícil. Mas por que Jesus haveria, um homem inteligente daquele, passar pelo meio de Samaria? Esse é o primeiro contexto, o contexto geográfico, tá, irmãos? Passar por Samaria não fazia sentido para ele, ou para os discípulos. Segunda coisa importante, ok? Os samaritanos não se davam com os judeus. Por quê? Porque há muito tempo atrás, na época do rei Salmanasser, houve uma briga, houve um racha daquele povo, porque os samaritanos era uma conjunção de outros povos, misturas, que vêm lá, irmãos, de um passado remoto, quando as tribos foram divididas, que os homens e mulheres se casaram com outros povos, e aí surgiu então uma outra nação, um outro povo chamado samaritanos.
para os judeus, por conta dessa guerra que aconteceu, ok? Isso está descrito lá em Reis, aliás, 2 Reis capítulo 17, 720 anos antes de Jesus. Esses povos já não se davam. Eles, irmãos, os judeus, literalmente, eles tomavam os samaritanos como povos imundos, completamente imundos. Eles não tocavam nem na mesma roupa que eles usavam. Eles não se davam literalmente. Olha que coisa maluca que Jesus fez, irmãos. Preste atenção nisso. Ele disse para os discípulos: vamos passar pelo meio das montanhas, frio, né, meus irmãos? De noite, quente de dia. Olha aqui, irmãos, ó. Essa imagem. Isso é de Samaria, irmãos, é isso? É? Me ajuda aí, porque não dá para ler isso aqui. Pronto, olha o monte, olha a altura. Isso aqui para você entender, olha a altura, irmãos, olha. E aí, Jesus disse assim: vamos por esses montes. E aí a gente passa por um texto como esse e não percebe que isso é a agenda de Cristo. O que significa isso, pastor? Vamos lá, irmãos. Guarda isso. Jesus escolheu o caminho mais difícil. Ele escolheu literalmente. Por quê? Porque havia uma mulher esperando lá no meio das montanhas. E diz o texto, era necessário. O que a gente aprende com isso, irmãos? A agenda de Jesus era diferente da minha e da sua. A gente só quer fazer o que é fácil. A gente só quer fazer o que convém fazer. E às vezes, nem é necessário subir montanhas. Muitas das vezes, Jesus nem está te convidando para subir uma montanha, ou pelo caminho mais difícil, mais calorento, mais friento, como diz o paraense. Nem seja isso. Mas Jesus foi lá. Ele fez questão de levar, ele quebrou um paradigma de séculos, dizendo assim: é necessário encontrar com essa mulher. O nome disso é agenda, irmãos. Agenda. Por quê? Porque a agenda de Jesus apontava para pessoas. Jesus era capaz de quebrar paradigmas culturais. Por exemplo, falar com uma mulher samaritana na beira de um poço, no horário de mais ou menos meio-dia. Judeus não faziam isso. Mulheres samaritanas que iam aos poços no horário de meio-dia, a 1h, um horário muito quente, eram geralmente mulheres que a sociedade não queria ver. Pecadoras, como aquela mulher. Por isso que elas procuravam os piores momentos, horários do dia, quando ninguém saía de casa para ir pegar água. Estavam escondidas à margem da sociedade. Ninguém queria conversar com elas, irmãos. Ninguém queria tocar nessas mulheres. Havia um jugo sobre elas. As mulheres eram ditas pecadoras. Ninguém queria. Mas sabe quem queria ir lá, irmãos? Jesus. O que você aprende com isso? A gente só quer fazer o que convém para a gente fazer, irmãos. Falar de Jesus no templo sentado aqui, eu vou dizer para você. Esses dias eu recebi um missionário na igreja, indiano. Lembra, irmã Carlos? Você estava lá no dia? Qual foi a palavra que ele usou lá? Você lembra, cara? Easy peasy, né? Você sabe o que é easy peasy, irmãos? É easy peasy, perdão. Fácil, fácil. Ele estava contando que lá na Índia, falar de Jesus não é fácil. Mas aqui no Brasil ele dizia, porque ele só falava inglês, ele brigava easy peasy, irmãos, easy peasy. Ele dizia fácil, fácil falar de Jesus. E ele não mentiu não, irmãos. Eu posso botar uma caixa de som virada para a rua aqui e pregar o evangelho, dificilmente alguém vai reclamar. Se estiver muito alto, mas ninguém vai te prender, ainda não. Penso eu que vai chegar o dia, tá, irmão? Se preparem aí. Todavia, agora não. Mas a agenda de Jesus apontava para esses lugares. Jesus mudou a rota dos seus discípulos para dizer: aquela mulher é importante. Então vamos lá. Qual é a tua Samaria que você não quer ir?
Porque a tua Samaria pode ser, por exemplo, deixar de falar de Jesus para alguém que você não conheça. Não me interessa, não me conheço, eu já estou salvo, está tudo certo, está tudo organizado na minha vida. Talvez essa seja a sua Samaria. Aquele lugar que você não quer pisar, que te traz desconforto de falar do amor de Jesus. Ah, mas é tão ruim quando a gente vê crente dizendo: ah, eu não sei evangelizar, pastor. Ah, eu não sei falar de Jesus, nunca ninguém me ensinou. Irmãos, presta muita atenção, essa é a única missão que Jesus vai te cobrar. Você vai chegar no céu e vai dizer para ele assim, lá na porta: Senhor, olha só, não deu tempo de evangelizar, porque eu estava muito ocupado fazendo bolo lá em casa. Ele vai dizer: mas quem mandou você fazer o bolo? Aí você vai dizer: não, olha só, irmão, onde eu vou chegar, ó. Não, mas eu estava muito ocupado, sabe, porque eu era dirigente da igreja, presidente da igreja, não tinha tempo para nada. Aí Jesus vai perguntar assim: onde é que está escrito isso na Bíblia, irmão? Me mostra isso na Bíblia que eu quero ver. Não, peraí, pastor, você não está entendendo. Eu era o motorista lá da igreja. Aí você vai dizer todos os cargos da igreja. Não deu tempo de fazer nada, eu estava muito ocupado. Jesus vai dizer: mas essa não foi a missão que eu te entreguei. E qual foi a missão que ele nos entregou, irmãos? Você sabe? Qual foi a missão? Ide, pregar, e o que mais? Fazer. E por que a gente não faz, irmãos? Onde foi que a gente parou na história e disse que tem coisa mais importante do que isso aí? Quem contou essa mentira para a gente? Você sabe que a agenda de Jesus, a agenda dele, representava fielmente o que de fato ele veio fazer na terra. Então, vamos acordar para isso como igreja. E é por isso que muitas das nossas igrejas não crescem. Porque as pessoas estão tão ocupadas fazendo tudo igual Marta. Deixa eu preparar a comida aqui que Jesus está lá na sala. Aí Maria entendeu: não, peraí. Esse homem nem precisa de comida, irmão. Ele é o Filho do Deus vivo. A comida dele, e ele mesmo disse aqui no capítulo de João, é fazer a vontade daquele que me... Essa é a comida dele. Qual é a tua comida, irmão? Ou qual é a sua comida de estar na igreja? Só sentar aos bancos, cantar uma canção, fazer a minha parte, né? Voltar para minha casa no domingo, sentar de novo no banco e repetir isso até que a morte nos chame. Repito, quando chegar no céu, quem for para o céu, né, irmãos, vai dizer: não deu tempo. Ele vai dizer: mas eu não mandei fazer isso. Entenda isso, irmãos. Então, qual o propósito aqui como igreja nessa noite? A gente alinhar a nossa agenda com a agenda de Deus. A primeira frase na agenda dele é ide, ou seja, não fiquem parados. Porque aquele ide que a gente gosta de botar na camisa, o I bem grandão, o D e o E é no gerúndio. Gerúndio é indo, não é parado, é indo, fazendo, continuamente. É isso. Segunda coisa importante do texto, eu só fiz a introdução, irmão. Dá tempo aí, irmão? Quanto tempo? Que horas acaba o culto aqui, irmão? Eita! Se foi igual aquela história de Paulo lá, que o jovem caiu da janela, lembra do Eutico, né? Presta muita atenção. Por que eu estou frisando a agenda? Para que a gente possa nessa noite refletir se de fato a nossa agenda revela a vontade de Deus nas nossas vidas. Me permita abrir um parênteses, eu já contei essa história em muitos lugares. Recentemente eu fui numa igreja aqui nossa. E aí eu cheguei num dia de sessão. Aqui tem sessão regular na igreja? Sessão mensalmente, aquela prestação de contas, né? Eu cheguei numa sessão regular. Essa sessão regular era extraordinária. Me chamaram para participar. Olha só estou falando com crente aqui. Aí eu cheguei lá
o pastor da igreja disse: pastor, você pode ficar aí porque tem uma pauta que a gente quer sua ajuda. Eu falei: ok. Irmãos, 20 minutos a igreja brigando para ver se a janela ia ter esse arco aqui ou se ela ia ser quadrada. Vocês conseguem acreditar nisso, irmãos? 20 minutos. Um mais, sabe, um mais feroz do que o outro levantava e dizia: eu acho que tem que ser quadrado. E o outro redondo por causa da estética, o outro por causa do ferro. 20 minutos brigando, um com raiva do outro. Jesus tem parte nisso, irmãos. A agenda, irmãos, não tem nada a ver com Jesus. Vê como a gente perde muito tempo. Aí o pastor me disse, ele me deu a palavra, né? Ele disse: pastor, agora chegou na sua hora. Aí eu disse: só me dá 2 minutos a mais. Ele: claro, posso falar o que Deus me mandou falar? Pode. Aí eu falei para a igreja, eu disse: minha irmã, meus irmãos, o Espírito Santo está com vergonha da gente aqui nesse lugar. E detalhe, irmãos, tinha 2 visitantes sentados no banco da igreja. Pergunta se volta, irmão. Se voltar é um milagre de Deus, irmão, porque não faz sentido. Qual é a nossa agenda, irmão, na igreja? Pessoas. O que nós estamos fazendo em favor de pessoas, vidas. Se veio para a igreja, se não veio, se está doente, se não está, quem faltou, quem deixou de vir, quem eu chamei e não veio, e aquela coisa toda, irmãos. Eu sei que tem outras coisas para fazer, mas elas não podem ser mais importantes que pessoas. Ficou claro, irmãos? Ok, vamos adiante. Presta muita atenção. Agora vamos olhar para a visão a respeito disso. Como eu disse para você, a visão de Deus é o mundo. Onde é que está escrito isso, pastor? Lá no verso 31 do texto. Pula para o verso 31, por favor. Capítulo 4, tá, irmãos? Mantenha aí. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Olha só. Está frio aqui, gente. Do verso 31 diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, dizendo: mestre, coma alguma coisa. E qual foi a resposta de Jesus, irmãos? O que ele disse? Pode ler, 1, 2, 3. Então os discípulos disseram uns aos outros, eles olharam um para os outros e disseram assim: será que alguém trouxe comida para ele? Não estava entendendo nada, irmãos. E aí ele respondeu, agora já, irmão, bravando, disse Jesus, verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Segunda coisa importante, irmãos, os discípulos estavam olhando para o lugar errado. A visão deles estava turva, eles não entenderam a missão, irmãos. Olha como a gente parece com isso. Estavam confusos na igreja, muita coisa atrapalhando a verdade das suas missões. Por isso que Jesus disse assim: a minha comida. E eles disseram: quem trouxe comida? Ele: não, queridos, a minha comida, ela é espiritual. Eu não estou falando de pão. Jesus estava falando a respeito da visão deles, irmãos. Presta muita atenção. O verso 35, ele diz assim, aliás, 34 e 35, a gente leu 34. Vocês não dizem, Jesus falando, que daqui 4 meses haverá uma colheita? Eu lhes digo, levantem os olhos, vejam os campos, porque eles já estão maduros, prontos para colheitas.
Deixa eu explicar para você o que representa isso aqui. Lembra da mulher samaritana? Lembra? Quando Jesus teve o encontro com ela à beira do poço, lá no início dos versos, essa mulher sofreu um impacto. Essa mulher sofreu o que W. Tozer, que é um escritor americano, diz que foi o encontro de duas carretas, uma com a outra, ou seja, não dá para sair igual. O cristão que se encontra com Jesus, ou o homem ou a mulher, não tem como, irmãos, ficar igual. É um confronto espiritual da verdade contra o pecado que habita em nós. Então, todo cristão que nasceu de novo, ele teve que se quebrar, irmãos. Teve que se desmantelar. Teve que se desfazer. Porque já não é a vontade dele que tem que prevalecer. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Já não é os sabores da carne. Não tem como, irmão. E sobretudo, irmãos, agora o desejo dele é o desejo do Pai. Esse é o cristão que nasceu de verdade, irmãos. Sabe? Muda de dentro para fora. Sentimentos, pensamentos, vontades. Porque já não vivo eu, irmã. Agora Cristo, Ele vive em mim. E como é que Cristo pode viver numa pessoa que não mudou? Que continua o mesmo, desde o dia que diz que encontrou com Jesus. Eu não acredito nisso, irmão. Porque o encontro é de duas carretas. Você tem que sair quebrado desse encontro. O seu coração, ele começa a, desfalecer no sentido figurado. Por quê? Porque Jesus traz à tona a verdade de quem nós somos. E aí você se reconhece num lugar de pecador, de não merecedor, porque você entende que não há mérito nenhum em nós. Nenhum mérito. Se fosse por meritocracia, nós estávamos pendurados numa cruz, por causa das mazelas dos nossos pecados. Vocês concordam comigo, irmãos? Se você ainda não entendeu isso, precisa rever a sua conversão, irmão. Eu estou falando isso de todo o coração. Precisa haver mudança de rota, de pensamento, mudança de vida. Irmãos, o coração se transforma, a alma se purifica. É impossível ter um encontro com Jesus e permanecer do mesmo jeito. Impossível. Acredite nisso. E foi justamente isso que aconteceu com essa mulher que vocês cantaram. Estava no poço, não é isso? Era justamente isso. Quando um homem judeu deu-me de beber água. Aquela mulher não entendeu nada, irmãos, a princípio. Ela não entendia como um homem dito judeu, sábio, sentou à mesa ou no chão, do lado daquela mulher que tinha pelo menos tido 5 homens que nem eram seus maridos, andavam em pecado. Quando aquele homem cruzou com ela, irmãos, ela começou a ter os olhos descobertos. E ele foi dizendo para ela quem ele era. E ele disse para ela assim: se tu soubesse, esse era o problema dela, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu me pedirias e eu te daria água, mas agora água viva, porque o olhar daquela mulher ainda estava para um campo terreno, dizendo: quem construiu esse poço foi Jacó, o nosso mestre do passado, o homem que foi usado por Deus. Olha, lá na minha terra diz que se adora, lá no monte que se adora, no teu povo diz que é em Jerusalém. Ela não estava entendendo nada quem estava ali. Por isso Deus responde para ela: se tu soubesse quem está te pedindo água. Você sabe qual é o pecado, irmãos? Nosso. Às vezes caminhamos dentro da igreja por muitos anos
mas não descobrimos quem é Jesus. Se perdemos dentro de casa, quem é Jesus? Rei dos reis, leão da tribo de Judá, Deus Todo-Poderoso, príncipe da paz, Pai eterno. Irmãos, o homem que mudou a história da humanidade, aquele que se entregou na cruz, que me purificou dos meus pecados, que lavou toda a maldade, irmãos, que me deu a oportunidade de viver de novo, que me salvou, aquele homem que se importou comigo antes mesmo de eu existir, aquele homem que me amou primeiro antes de você existir, aquele homem que pensou em você, escreveu o teu nome lá no ventre da tua mãe. Esse homem é o príncipe da paz. Esse homem já teve encontro com você, irmão? Aquela mulher encontrou com ele. E aí diz a história que ele foi revelando ao coração dela quem primeiro ela era. E ele sabia, e ela ficava... Eu fico imaginando essa cena, como esse homem sabe tudo isso de mim. Como ele sabe quem eu sou, é porque o salmista já havia escrito isso. O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes quando eu assento, quando eu levanto, examinas o meu pensar, sabes o meu andar. É o Deus que conhece, irmão. Então, você consegue imaginar essa mulher olhando para os olhos de Jesus, dizendo, e Deus revelando a ela quem era ela, e mais do que isso, estendendo a mão para ela, dizendo: venha, minha filha. Quando todo mundo disse não, e ela se achava condenada, Jesus disse: venha. E qual foi o resultado dessa história? Para a gente voltar para o final do texto. Agora sim, irmãos, ela volta imediatamente, correndo de volta para o seu povo, porque agora ela tinha uma boa notícia, o evangelho, boas novas entrou no coração dela. Ela não perdeu tempo. Então vamos pensar comigo, qual era a agenda de Jesus no começo? Fazer o quê, irmãos? Não era vidas? O que foi que essa mulher recebeu de Cristo agora? A mesma agenda. O que foi que ela fez imediatamente? Foi visitar os seus. O que você aprende com isso? O que nós aprendemos com isso? Nós precisamos fazer a mesma coisa, irmãos. Se já recebemos essa porção da água viva, o que a gente está fazendo parado, irmão? Esperando o quê? Que as pessoas venham para dentro da igreja? Nem está escrito isso na Bíblia. O que a Bíblia descreve é que a igreja tem que ir para fora. Eclésia é fora, não é dentro. Olha, a gente se perdeu no caminho. Ok? Então, agora essa mulher recebe uma agenda de Jesus. E ela faz imediata. Ela poderia dar um monte de desculpa. Deixa eu ali no centro da cidade mostrar quem eu me tornei primeiro. Deixa eu voltar. Irmãos, tanta desculpa que a gente dá. Mas ela disse: não, eu entendi. Voltou para os seus parentes. E o impacto foi tão grande, que ela converteu os seus e a sua cidade. Você entendeu isso, irmão? Isso aqui que está narrando na história dessa mulher, não é um conto de fada, irmãos. Ok? Nem é uma parábola. Isso é um fato. É uma história viva. Essa mulher se converteu de verdade. Jesus mostrou para ela quem era ela, e ela aceitou Jesus como seu. E ela voltou correndo. Agora você volta para o texto, quando Jesus disse assim, vejam, os campos estão brancos. Você sabe o que significa isso? Que agora havia uma multidão voltando lá da terra dessa mulher ao encontro de Jesus. E ele está mostrando para os discípulos assim, vejam lá, vejam, olha, abra seus olhos, olha o tanto de gente que vai vir, olha o tanto de gente chegando, os campos estão, visão.
Agora os campos estão brancos. E os discípulos procurando, cadê o campo no meio do deserto? Olha só a diferença, irmãos. Que campo branco se está no meio das montanhas? Não tem como nascer campo aqui, irmãos. No meio da montanha, nem fazia sentido aquilo, irmãos. Lembra que ele estava em Samaria, no monte? Não se plantava em cima de um monte, se planta no... Como é que chama aquilo, irmãos? Campo, no plano, né? Eles estavam nas montanhas. Aí Jesus fala, vejam, os campos estão... E a multidão chegando. E ele chegando um a um. Por quê? Porque uma mulher que teve encontro com Jesus, falou, abriu a boca e disse o que Jesus fez na vida dela. E eles olharam e disseram, eu conheço essa mulher, né, irmão? Ela mudou, ela está diferente. Irmão, não tem como esconder o brilho de Jesus em ninguém. Eu sou muito convicto disso. O brilho de Jesus em alguém, dificilmente você esconde. De onde o senhor tirou isso? Uma lâmpada acesa não dá para esconder. Não é isso, irmão? Jesus chama de somos a luz do mundo. Isso precisa brilhar em nós, resplandecer em nós. Então, Jesus chama atenção para isso. Notem, por favor, vejam, faltava visão. Estavam cegos. Alguma coisa impedia que os discípulos não enxergassem, irmãos. E eu fico pensando, o que de fato nos impede de enxergar? Enxergar, por exemplo, oportunidades de evangelismos. Aquilo que eu acabei de dizer para você. Brigas internas é um motivo, por exemplo. Isso nos tapa a visão. Segunda coisa, irmãos, a preguiça espiritual. O inimigo faz isso com a gente também. Crente preguiçoso, irmãos. Crente que acha que o tesouro dele está guardado aqui nessa terra. Irmão, tu é passageiro aqui, meu irmão. Você está plantando coisa que você nem vai levar para a eternidade, às vezes. A única coisa que você leva para a eternidade, você sabe o que é? É o fruto do Espírito, quando você vai lá e derrama na vida de alguém. Bênção, e isso você leva, porque isso vai para o teu currículo espiritual, irmão. O resto, fica tudo aqui. Ouro, tesouro. A visão que tiveram do céu é que as ruas serão de ouros, não é isso? Você sabe o que representa isso? Muita gente diz, olha a rua de ouro no céu, que maravilha. A gente pisa em ouro, irmão. Sabe o que o texto quer dizer com isso? Não vale nada no céu. De onde a gente pisa em ouro. Qual o sentido do ouro no céu? Nenhum. Olha como a gente é besta para essas coisas, né, irmão? Não tem sentido nenhum. Você pisa. Ele falou, olha, chão de ouro. O pessoal fala, meu Deus, o céu é rico. Rico do quê, irmãos? Não faz sentido o ouro, riqueza no céu. Isso é para dizer para você que tudo isso lá não é nada. O que nós levamos, irmãos, é o fruto do que você está plantando hoje, de quem você alcançou, se a sua agenda mudou, se você se importou, se você ligou, se você cuidou de alguém. É isso que Jesus vai notar lá e dizer, filho bom, fiel, obediente, permaneceu fiel e gerou frutos, e frutos que permanecem. João também disse isso. Visão. Faltava visão para eles. Mas não só isso. E eu termino olhando para essa verdade aqui, irmãos. Preste muita atenção. Não só visão, mas lhes faltava também paixão. Paixão por aquilo. Eu acho que de fato é o que nos falta mais hoje, é paixão. Paixão por aquilo que Jesus amava, vidas. Porque quando ele diz para os discípulos, ele faz uma analogia, né? Olha o que ele diz: a minha comida é fazer à vontade. A comida não mexe com a gente, né, irmãos? Fome é um negócio terrível, né, irmãos? Alguém já sentiu fome aqui, irmãos? Quando eu falo fome de verdade, não é aquele meia horinha de fome, não. A minha mãe disse para mim uma vez que ela já passou fome. Quando ela morou aqui em Belém,
muito criança ainda, minha mãe é castanhalense de nascença, e quando ela era muito criança, em uma oportunidade, a minha avó lavava roupa para donos de lojas em Belém. Então, eles devem morar no Guamar, não sei o lugar exatamente. Minha mãe era pequenininha, perdão, e ela disse que em determinado momento faltava comida dentro de casa. E ela disse que minha avó chegava do trabalho, não tinha o que comer em casa. Alguém já passou por isso aqui, irmãos? Eu, graças a Deus, nunca passei. Não é vergonha não, tá, irmãos? É só para você entender o sentimento onde eu quero chegar. Olha só, a minha mãe disse que ela diz isso para mim, né? Que ela tinha trauma de Belém por causa dessas lembranças de quando ela era criança, de não ter o que comer. E olha só, Jesus sabe que isso mexe com a gente. A comida é algo, irmãos, que mexe com a nossa estrutura. Se eu falar aqui de um açaí com peixe, já começa a salivar daí já. Um açaizinho com peixe. Depois do culto aqui, um açaizinho com peixe. Ó, já começa a dar uma, né? É verdade? Aquela torta salgada, aquele negócio, sabe? Ó, já começa a causar sabor na nossa boca. Aquele camarão rosa, irmão. Já pensou, irmão? Olha, mas já deu uma piscada ali. É isso. Isso não mexe com a gente, irmãos? Jesus sabia que mexia com os discípulos também. O que ele quer dizer para eles? Está vendo isso aí que corrói vocês? A comida que vocês tanto gostam, que causa esse sabor na boca. Me deu vontade de tomar açaí. Sabe quem encontra açaí? Vou lá no líder. Falei, já salivou. É isso aí, irmãos. Sabe essa vontade que causa isso, irmãos? A gente atravessa a metade da cidade para comer uma comida boa, irmãos. Fala a verdade, né? Quando é boa, a gente vai mesmo. Comida é um negócio sério. Jesus sabia disso. Por isso que ele olha para o discípulo e diz assim: você sabe isso aí que causa isso em vocês? Esse sentimento, essa vontade. A minha comida, ou seja, o que me sacia. Não é o pão, irmãos. É o que vem do alto. Porque nem só de pão vive o homem. Entendeu, irmãos? Mas de toda palavra que desce, que procede da boca do Senhor. O nome disso é paixão. Paixão. Paixão pelo Evangelho. Paixão por Jesus, por vidas. Eu quero amar o que Ele ama, irmãos. Eu quero pulsar por aquilo que Ele pulsava. Estar na igreja, irmãos, não é só uma agenda de domingo, não. Foi uma ordem que Ele deixou para nós. Por isso que nós devemos amar a igreja. Fazer discípulo não é uma ocasião, é uma ordem de Cristo. Fazer missões, mais ainda, porque Ele disse: a minha paixão, a minha comida é fazer a vontade dEle, seguir pregando o Evangelho, salvando, curando vidas. E onde foi que a gente parou nisso, irmãos? Qual foi o lugar que a igreja mudou de rota, ou a paixão mudou? Tem muita gente, inclusive, por exemplo, no texto de Marcos, quando Jesus repreende os discípulos, com aquela mulher que foi entregar a viúva a oferta, lembra? A oferta. E aí Jesus está lá e a viúva entrega a oferta lá, o pouco que ela tinha, ela entregou. Aí os discípulos que estavam com Jesus ali naquela ocasião, eles vendo a mulher fazendo aquilo, eles olham para o texto e dizem assim, vejam, o enfeite do templo, está lá no texto, irmão. Eles começam a olhar para tudo. Olha, o templo está belíssimo, olha que estrutura de alvenaria. Aí Jesus fala assim: ei, preste atenção aqui, não ficará pedra sobre pedra desse lugar, porque eles estavam olhando para o templo quadrado. Aí Jesus volta a atenção: vejam a viúva. E agora ele diz: vejam os campos. O que vocês estão fazendo? Quer ver uma crítica que eu tenho, irmãos? Muitas igrejas ricas,
Muitas igrejas ricas se levantando, templos belíssimos, estruturas faraônicas, pouco evangelho, muita beleza. E a Bíblia diz assim, ó, não ficará pedra sobre pedra desses lugares, porque não é sobre isso, é sobre a verdade do evangelho expandida em todos os lugares. Essa é a matemática de Deus, essa é a agenda de Deus, essa é a visão que Ele derrama e essa é a paixão que Ele quer que nós tenhamos. A mesma paixão que Ele tinha. A minha comida é fazer a vontade de Deus, não a dos homens, não a minha, a vontade de Deus. Então, por último, eu pergunto para você: você tem cumprido a vontade de Deus na sua vida? Essa é a pergunta. Você tem feito discípulos para Jesus? Talvez você se pergunte: como é que faz isso, pastor, né? Eu vou dizer para você, é mais fácil do que você pensa. É só você ser um cristão autêntico, de verdade. A luz de Cristo vai se revelar nos outros. As pessoas começam a se achegar a você e dizer: me ajuda nisso, me ajuda naquilo, ora por mim. É automático, irmãos. Olha, ficou doente na família, lembra do fulano de tal? Não, irmão, tem que orar por mim aí. Ele está te chamando para tu discipular ele, irmão. É assim que Cristo se revela. É só um ponto que eu estou dizendo. O segundo ponto, quando a igreja se move para fora, quando a igreja percebe que as oportunidades estão ao redor da igreja, de falar de Jesus, não é esperar que eles entrem aqui, é ir até eles, irmãos, de várias maneiras. Deus nos dê sabedoria. Você sabe, lá na igreja essa semana, não sei se a irmã Carmen sabe disso, acho que já ouviu, né? Lá na igreja a gente fez uma parceria com o SESI, para a gente abrir uma turma do EJA lá na igreja. Você sabe o que é EJA, irmãos? Sabe, né? Aquela, eu não sei nem explicar isso. Oi? Pronto, educação de jovens e adultos, né? E tem alguém da educação aqui na escola que trabalha com isso? Irmão, trabalha? É isso? É, irmão? Bom, o irmão já conhece, porque eu quero explicar em poucas palavras, né? Essas pessoas que não conseguiram terminar o ensino médio, né, que já tem uma certa idade avançada, assim como os adolescentes também, acima de 17 anos, salvo engano, que não terminaram o ensino fundamental. Nós vamos abrir uma turma de EJA lá dentro da igreja. Inclusive, se alguém quiser se inscrever, me avisa aí, tá, irmãos? Para tirar o certificado de ensino médio. E aí, você pergunta assim, o que isso tem a ver com a igreja, pastor? Pelo amor de Deus, tudo. Tem tudo a ver com a igreja. Porque Jesus, onde ele chegava, ele trazia dignidade às pessoas. Isso é uma forma de dar dignidade às pessoas. Não é verdade? Segunda coisa, isso é estratégia, irmãos. As pessoas talvez não vêm por um convite. Vem para a igreja, não vem, mas vamos lá no EJA na igreja. Toma. Entrou, já era, irmão. Aí a gente amarra. Foi a primeira coisa que eu disse para a coordenadora: nós vamos abrir o EJA aqui. Quando eles chegarem aqui, tem um cenário preparado, cheio da presença de Deus. Ah, meu irmão. Aí o laço é certo, irmão. Tem jeito. Isso é o evangelho. Então, é só um ponto. Já tivemos outras ocasiões. Só para dar um exemplo, irmãos, muita coisa a gente pode fazer. Lá na igreja a gente está abrindo uma turma de balé para as crianças. Tem jiu-jitsu, tem tanta coisa lá. O que mais, irmão Carlos? Me ajuda aí se eu esqueci alguma coisa. Tem uns cursos de programas de musicalização da comunidade. Começa com quem está dentro, alguém que sabe fazer alguma coisa, alguém sabe costurar, coloca uma placa aí ensinando costura na igreja. Meu irmão, vai encher de gente procurando forma de falar o evangelho. Professores, tem alguém que dá aula aqui em escola? Coloca aí, ó, a aula de reforço escolar gratuito. No outro dia tem uma fila na porta. Aí você fecha a sala e já começa a orar pelos alunos. Assim, Senhor, derrama teu poder sobre eles. Pronto, meu irmão. Estou exagerando, irmão? Não. Você começa com o que tem. E Deus vai abrindo o leque de possibilidades. Aí agora a gente vai começar uma turma de balé. Aí me perguntaram: pastor, balé para Jesus? Sim, Salmo 149, verso 3. Abre aí para mim, por favor. Coloca aqui na tela, irmão, por favor.
Salmo 149, verso 3, me perguntasse se balé é para Jesus. Eu vou te provar que é para Jesus balé, irmão, na Bíblia. 149, verso 3, coloca aí, por favor, na parte A do verso. Tem como colocar na tela? O que está escrito aí, irmãos? Balé é o que, irmão? Tá pronto, está dentro, não é, irmão? Estou errado? Estou certo, irmão. Então, vai abrir uma turma de balé na igreja agora, já começou. Eles estão no experimento lá, na semana que vem vai abrir essa turminha lá. Pastor, o que é isso? Só uma justificativa, irmão. Quando as crianças chegam no ambiente da igreja, já tem uma turma, ó, impondo as mãos sobre elas, orando, quebrando toda a maldição, aquilo que não provém. Por quê? Porque essa é a agenda que Jesus nos entregou. Pescar almas. Foi isso que Jesus disse para a gente. Como você vai pescar? Ah, irmão, te vira, meu irmão. Tem tanta forma de fazer isso. O que não pode é dar desculpa para Jesus. Dizer que não dá para fazer, que não tem tempo, que a gente não tem agenda para isso. Repito, se essa não for a tua comida, se isso não provocar o sentimento no teu coração, tem alguma coisa errada ainda. E nós temos que corrigir a tempo. Amém? E o texto termina assim. Jesus ensinando os seus discípulos, exortando a respeito disso. Agora, eu acho interessante, porque a gente leu o verso no final aí, irmãos, que no final desse capítulo, Jesus fala de investimento financeiro. Por exemplo, quando ele fala os campos estão prontos, ele está falando sobre o investimento do plantio. No final do capítulo, tá bom? Vou só resumir para você. E aí, João capítulo 4, 36, por exemplo, ele diz que aquele que colhe já recebe o seu salário, o sustento, ó, Jesus falando de sustento aí, ó. Não é isso? E aí, se você andar mais um pouquinho, isso significa que a gente precisa sustentar essa obra, tá, irmãos? No final desse texto que nós lemos, está escrito assim, ó. Volta, por favor, lá o texto de João, aqui, ó. Ó, vamos ler juntos, por favor. Quem colhe... Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para uma vida eterna. Agora sim, para que se alegrem os mesmos, ao mesmo tempo, os que semeiam e os que vão colher lá na frente. Ou seja, o que você plantar no reino espiritual, você vai colher no reino espiritual. E aí que você plantar nesse reino espiritual, virão outros e vão colher junto com você. Ou vocês acham que isso aqui começou como? Alguém sonhou com essa igreja. Alguém chorou por essa igreja. Alguém investiu nessa igreja. E alguém tem sustentado também essa igreja. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe dê a noção, a visão, o entendimento. Que Deus lhe dê coragem, que Ele capacite você a cumprir a sua missão, porque a visão de Deus é o mundo, a metodologia de Deus é você e o tempo é agora. Vamos orar, por favor.